Olá, bem-vindos ao canal Via Veritas et Vita, Caminho, Verdade e Vida. Hoje, 2 de julho de 2019, terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje, então, nós vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. Nesse evangelho, a gente sempre nota, essa postura de Jesus diante da situação onde era de alarme, pelo menos para os discípulos dele, e ele dormindo, E ele faz um questionamento, ele pergunta para os discípulos: por que tendes medo, homens fracos na fé? A fé é para ser uma força. E o medo é o contrário da fé. O medo é a insegurança, é a impossibilidade que a gente enxerga da nossa limitação, das nossas incapacidades e até das impossibilidades que a gente tem de mudar uma situação ou uma dificuldade que a gente esteja passando. Mas isso não é assim para Deus. Para Deus nada é impossível, tudo é possível para Deus. Só que existe da parte de Deus uma exigência a nós. Ele tem uma exigência, ele exige de nós a fé. Essa é a parte que nos cabe. Crer nele. Acreditar nele. Então veja, por que Jesus fala em tom de repreensão? Ele quase que ele fica surpreso com medo. Por que tendes medo? Porque o mar está bravo e o barco está quase virando. Só por isso. E por que vocês são fracos na fé? Quer dizer, eu posso ser forte no medo, mas eu não posso ser forte na fé? Então, Jesus está mostrando aqui que a postura de fé é nós que temos que ter e nós que determinamos o quanto nós vamos acreditar. Nós já recebemos a fé no batismo. Agora, fazê-la multiplicar, fazê-la crescer, fazê-la dar fruto, fazê-la responder a cada situação que eu viva, para que eu encontre na fé e pela fé as respostas que eu preciso para caminhar em Deus e com Deus, é uma questão pessoal, eu que tenho que descobrir isso. É muito engraçado, às vezes a gente ouve pessoas que dizem assim: eu vou pedir oração porque fulano tem tanta fé, fulano tem tanta fé. A fé da pessoa, claro que alcança graças de Deus e pode servir a outros, mas a fé, a princípio, é uma questão pessoal. A fé é uma relação íntima e pessoal com Deus. A atitude de medo dos discípulos esvaziaram a fé deles. Eles não estavam crendo no Senhor que estava com eles porque eles estavam de olho na situação. Mas o Senhor estava ali. E Jesus não me parece que tenha repreendido eles por terem tido medo e eu estando aqui. Não, Jesus estava repreendendo porque eles estavam com medo e estavam sendo fracos na fé. Se eles podem ter fé e crendo, não ter medo e confiar em Deus. Não é uma questão de não ter instinto de autopreservação, ou de tentar a Deus, ou de se colocar em situações de risco, achando que não vai dar nada. Não é isso. Isso é insanidade. Mas eu estou falando das situações que a gente vive na vida, E às vezes até situações de perigo de vida, ou de morte, melhor dizendo, perigo de morte, perigo de risco, E a gente confiando Deus, doenças que muitas vezes nós somos acometidos, e Deus vem e faz o livramento, Deus vem e faz.
mas ele exige de nós a fé. A palavra fé, ela tem o mesmo radical de fidelidade, porque fides, em latim, significa fé, né? E fides também é fidelidade, é o radical da palavra fidelidade, ou seja, eu estou sendo, Deus faz uma exigência da minha parte, na minha postura com relação a Ele. Quando eu me relaciono com Deus, Ele exige de mim fé, Ele espera que eu tenha fé, né? Não sei se a palavra exigência aqui fica um pouco pesado demais, mas Ele espera isso. Então, é uma exigência na relação com Deus que tenhamos fé. E uma fé ativa. Então veja, se a palavra fé tem o mesmo radical de fidelidade, eu preciso ser fiel a Deus e continuar crendo em Deus quando as coisas não me são favoráveis, acreditando que Deus me ama, que Deus cuida de mim e que Ele pode todas as coisas, mesmo as que eu não consigo, mesmo aquelas que eu não posso, e principalmente aquelas que eu não posso, porque aquilo que eu posso não precisa de milagre, não precisa de fé, não precisa de intervenção divina. Apesar de que lá no João capítulo 15, versículo 5, do versículo 5 bem em diante, na videira e os ramos, ele vai dizer que sem mim nada podeis. Então, eu acho que tem muito pouco que a gente possa sem Deus ou não dependa dele, né? Mas de qualquer forma, essa nossa postura de fé com relação a Deus é que vai dar, que forma esse vínculo entre eu e Deus de fidelidade. Deus não falha. Deus não falha. Né? Então, e no nosso batismo, o que acontece? Nós fomos feitos filhos de Deus. Me parece que a exigência da fé é algo para nos manter assim, despertos, atentos, sabe? Olha, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você não pode ficar vacilão assim, você não pode ficar vacilona assim. Por quê? Porque eu sou teu pai. Você é meu filho, você é a minha filha. Então, a exigência de fé que Deus faz não é uma cobrança, mas é uma... Ah, meu Deus, sumiu a palavra. É uma possibilidade que Ele nos dá. Acredite em mim. Né? É um recurso, era a palavra que eu queria. É mais um recurso que nós temos, porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Né? Então, veja, e a gente tem mania de achar assim, que Deus está aí para fazer serviços para mim. Então, não. Deus quer realizar todas as coisas em nós, por nós e para nós, mas Ele quer isso numa relação de intimidade. E essa relação precisa ser íntima e fiel. Quem falha na fidelidade somos nós, então de nós é exigido fé. Porque eu vou dizer uma coisa, eu me espanto como Deus acredita em nós. Né? Eu fico espantado, às vezes, de ver como Deus dá crédito a nós. Eu falo, mas Senhor, menos. Eu não sou capaz, eu não sou, né? Não, mas Deus confia em nós. Ele nos vê como filho, crê nisso muito mais que nós, porque Ele é o nosso Pai, nos tem por filho. E nós que muitas vezes saímos dessa obviedade aí, né, dessa coisa óbvia que existe de que nós somos filhos de Deus e deveríamos agir como tal. No nosso batismo nós somos feitos filhos de Deus. E o batismo nos torna, com relação a Cristo, alma esposa, alma esponsal. Né? E a fidelidade entre a esposa, a alma esposa e o esposo é justamente o vínculo de credibilidade, de confiança absoluta e de total adesão um ao outro. Né? Se não existe desconfiança, se não começam a ter crises de ciúme, se não acontecem coisas que não é próprio e que não deveriam acontecer. E nessa relação nossa com Deus, nós temos que entender que o Senhor nos vê como filhos e a nossa alma com Cristo se torna esposa. Então exige de nós uma fidez, uma fidelidade, uma fé, uma credibilidade. Eu acho a palavra credibilidade muito chinfrim, mas ela cabe aqui, né? Exige de nós uma credibilidade, uma crença com confiança. E não é uma confiança que pode se desgastar, tem que ser uma confiança absoluta, porque nós estamos falando de Deus. Né? Deus pode ter uma fé relativa com relação a gente, porque Ele sabe que a gente vai e acorda, que a gente pode, né? Não conheço, faz de conta que eu não sei quem é, né? O ser humano é capaz disso, mas Deus não, né?
E quando nós somos batizados, nós recebemos três munos, três capacidades de servir a Deus como Filho de Deus, que são de Jesus. Ou seja, o muno sacerdotal, régio e profético. De ser sacerdotes na nossa vida, onde nós podemos ofertar as coisas que nós temos e tudo que somos a Deus como sacerdotes, de uma forma sacerdotal, né? Nós podemos e devemos viver com a dignidade de filhos de Deus, sendo sacerdotes, reis e profetas. Rei em que sentido? De permitir que Deus reine na minha vida, e por isso eu sou filho de rei, e por causa disso eu tenho a dignidade de filho de rei, eu tenho a dignidade de filho de Deus, porque Jesus comprou isso a preço de sangue. Então, me parece que nessa conversa de Jesus com os apóstolos, aí com os discípulos, ele dá uma chamada de atenção porque ele fica surpreso, né? Mas por que tanto medo? Por que vocês têm medo? Por que vocês são tão fracos na fé se vocês já receberam a fé? Então veja, ele coloca à nossa disposição a possibilidade, ou melhor, ele coloca na nossa mão a responsabilidade de crescer realmente no conhecimento, na fé e na confiança em Deus. E de uma forma amistosa, porque ele não fala assim, vocês são todos borrão, vocês estão tudo amarelando, não é assim, não. Mas ele questiona, ele não consegue não ficar admirado, né? Como que pode não ter tanto, né? Por que tendes medo? E são tão fracos na fé. Então eu pedi a Deus nessa meditação, né? E por meio dessa palavra, que ela venha nos alimentar, que ela venha fortalecer o nosso coração, e que as tempestades venham elas, quando vierem, nos encontrem sempre tranquilos. E se Jesus estiver deitado dormindo, vamos deitar do lado e dormir também, entendeu? Vamos deixar que a tempestade passe, ou então fazer como ele fez, levantar e encarar. E mandar sim que as tempestades se acalmem, que os ventos parem e que o mar se apacente, né? Porque muitas vezes essas coisas acabam ficando muito mais agitadas dentro de nós do que na realidade dos fatos. Peçamos a Deus essa graça no momento de oração, que com simplicidade nós te pedimos, Pai, que você venha ao nosso coração e por toda a graça que você nos concede em Cristo Jesus, você possa fortalecer a nossa fé, fazendo com que a gente frutifique para a maior glória do teu nome, para que a nossa alma seja salva e você se sirva de nós para salvar as almas, e nós sejamos, nesse tempo em que vivemos na terra, um bem para a tua igreja. Sejamos uma igreja, um templo vivo da vossa presença, e que a nossa vida sirva de alimento para os nossos irmãos. Que venha sobre nós a proteção, a graça e a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um bom dia.